Telespectador da TV Prevê, nós temos a alegria de estarmos hoje entrevistando o Guto Calazans. E Guto, hoje é um dia especial para o jornalismo da TV Prevê, porque de quarta, quinta e sexta também o nosso telejornal será exibido às 9 horas da noite. É mais uma edição para contemplar o telespectador que nos acompanha. O telespectador está com a TV Prevê há mais de 20 anos, fizemos 20 anos no dia 3 de novembro do ano passado, e o nosso telejornal está há aproximadamente 15 anos no ar. Ou seja, não tem a idade da TV Prevê, mas é um programa que se mantém com a mesma fidelidade jornalística, com os mesmos propósitos de informar, com isenção e, acima de tudo, com um jornalismo imparcial. Aliás, isto não é um assunto que deve ser vangloriado, é obrigação dos veículos de comunicação. E nós temos esta determinação porque um dos objetivos que a TV Prevê tem ao longo de toda a sua caminhada foi mostrar tudo o que acontece. Não é só mostrar os aspectos negativos da notícia, é mostrar também os aspectos positivos. Porque se inaugurarem aqui uma avenida importante que vai contemplar moradores desta região ou de alguma cidade, com certeza a TV Prevê vai noticiar o benefício que aquela avenida, que aquele logrador está causando à comunidade. Diferente, por exemplo, de outros veículos que querem mostrar as coisas negativas que acontecem na avenida inaugurada. Então nós temos este objetivo: informar o bom e o ruim, com imparcialidade, com determinação, com os juízos de valores determinados e calculados por todos os profissionais que atuam nesta casa. E esta tem sido a direção, o norte, que como diretor de jornalismo eu tenho procurado dar nesta emissora e felizmente nesses 20 anos tenho, com a graça de Deus, conseguido. Seja bem-vindo mais uma vez para falarmos um pouquinho de marketing, para falarmos um pouquinho de comunicações, de publicidade, de estatística e de pesquisa. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço você, Samuel, a todos os telespectadores da TV Prevê, e já parabenizo por um novo jornal, né? Um jornal que comunicação e informação é muito importante. O horário noturno gera informação para as pessoas, gerando uma informação da cidade e da região. Parabéns pelo novo produto de vocês, pelo novo produto da grade que vocês estão... O Guto, que é o Luiz Augusto Alves, é diretor da Azul Tomate. Por que a Azul Tomate Comunicação? É uma empresa que tem um nome diferente, Guto. A ideia é exatamente essa, Samuel. Ter um nome diferente, porque nós ficamos durante 20 anos sendo Impacto. E Impacto passou a ser um nome de vários produtos, né? Vários produtos, muito popular. Várias empresas passaram a usar Impacto. E nós começamos a ter uma ideia de ter um nome diferente. Diferenciado. Diferenciado, que quando falasse a pessoa saberia. E Azul Tomate, dentro de uma caixa de tomate vermelho, o tomate azul faz a diferença. E a ideia foi essa. Legal. E o que é que faz a Azul Tomate? A Azul Tomate é uma empresa de comunicação. Ela, como uma empresa de comunicação, ela trabalha com planejamento de marketing, pesquisa, vídeo, direção de vídeo, planejamento estratégico empresarial, pesquisa não só política, mas pesquisas empresariais, pesquisa de mercado, pesquisa para quem tem uma loja, uma empresa, uma indústria. Pesquisa, por exemplo, você estava falando de futebol, pesquisa para um time de futebol, saber o que está acontecendo, saber o que faria o torcedor ir ao campo, o que faria o time ser mais querido. Hoje, os grandes times de futebol todos trabalham com pesquisa. Santos, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro. E a federação e o presidente da federação deveria contratar você, Guto, para saber o que hoje o torcedor do interior pensa do futebol. Porque, com raríssimas exceções, o futebol no interior morreu. Com raríssimas exceções. A gente vê Novo Horizonte, que ressurgiu. Depois de 20 anos parado. Depois de 20 anos parado. Você vê o Noroeste, que está aí sempre brigando. Graças a alguns abnegados.
E isso que acontece no interior inteiro. Nós tivemos um período grande no futebol do interior, na época do bingo, onde os times de futebol viviam do bingo. É verdade. Né? O bingo lotava os estádios, colocava 40, 50 mil torcedores para ganhar na época das D20s, né? As caminhonetes, e os times de futebol sobreviviam com o bingo. Talvez a federação e o governo federal liberar novamente o bingo para os times de futebol do interior seria uma solução para que esses times voltassem a ter verba e condição financeira de sobreviver. Porque depois do bingo, todos os times do interior foram... Lamentavelmente o futebol do interior morreu. Nós temos aí o América, que você me dizia, encerrou suas atividades com aquele estádio maravilhoso lá, o Birigui. E a exemplo, nós temos aí o União São João de Araras, que era a usina São João que tocava. Nós temos o 15 de Jaú, que está sendo retomado agora, graças a uma iniciativa do Baroninho. 15 de Jaú, que já foi de campanhas memoráveis, e outros tantos na história do futebol. Você vê aí os campeonatos se arrastando da série A1, A2, A3, e os profissionais só têm 90 dias de trabalho, de contrato. É o tempo que duram os campeonatos. Em função do calendário nacional, o futebol do interior morreu, simplesmente morreu. Isso, Samuel, nada mais é do que o projeto de marketing. É exatamente o que falta. Os clubes terem um projeto de marketing junto à federação. Né? A gente também tem essa mania de ficar esperando a federação ter atitudes. Os times da Série A1 estão tomando atitudes em cima dos projetos de marketing de cada um e correndo atrás e agora pressionando a federação, inclusive talvez um campeonato diferente e independente da federação da CBF. O que pode ser feito no interior é a mesma coisa, um estudo de marketing. Se você falar assim, olha, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara, são cidades de grande porte, Campinas. O que deveria ser feito é um preenchimento de um calendário inteligente. Depois de março ou abril, quando começam os campeonatos nacionais em todas as suas séries, os times profissionais de outros estados formarem um blocão em cada... E aí fazer um verdadeiro campeonato paulista que, sei lá, dando uma premiação, dando um lugar em outra série, em outra divisão, não do jeito que é feito. Um time consegue aí ganhar a Copa Paulista, vai disputar, por exemplo, aí o campeonato, a Copa do Brasil. Na primeira rodada já pega o Grêmio Porto Alegrense, o Lins pega o Grêmio. O que acontece? Vai ter condição Lins de disputar com... Aí já é eliminado na primeira rodada. Quando muito pega um outro time de algum outro estado, passa para a segunda rodada. Não é por aí, né, gente? Não é por aí. Não. E olha que vocês estão... isso é a opinião de um veterano jornalista. Eu tenho 50 anos de jornalismo esportivo, 51 anos. Mais precisamente, vou fazer agora em maio 52. Ou seja, não comecei ontem para poder emitir essa opinião. E esses clubes são o grande celeiro, né? Exatamente. Você tem um celeiro que aparecem jogadores desses pequenos clubes do interior que deixaram de existir, que Bauru teve tantos jogadores que chegaram a grandes clubes e essas cidades todas. Então, esse trabalho de marketing, que você perguntou da Azutomate, a Azutomate é uma empresa que, inclusive, pode ser parceira de clubes de futebol fazendo projetos de marketing. Desenvolver projetos para realmente mudar isso, mudar a história de um clube de futebol. Né? Porque a gente tem a falha de informação que o marketing é feito para quem está no sucesso e para quem está com dinheiro. Não. Você faz o marketing para depois ter sucesso e depois ter dinheiro. Ô Guto, como é que você hoje, quando você vai visitar os seus clientes e vai fazer uma comunicação estratégica, diante desta situação economicamente difícil por que passa o país? Nós estamos vivendo uma crise muito grande, uma inflação em números que há muitos anos nós não víamos. Né? Nós, desde o plano real, acho que a gente não viveu inflações, a gente está 14 anos, 15 anos sem inflação nos números que a gente está vendo. Você tem que ser muito transparente com o seu cliente e o seu cliente tem que ser muito transparente com você.
Um plano de marketing tem que ter resultado final. Mas esse resultado final não precisa ser imediato. Então você tem que saber, olha, vamos começar a criar um plano de marketing e vamos passar a ter resultado daqui a tanto tempo. Nessa transparência com o cliente vai entender o que ele precisa evoluir, o que ele precisa mudar na empresa dele para ele sobreviver também a essa crise que abateu a todos os segmentos do mercado. Então nós temos que saber do cliente qual é a real situação dele para desenvolver um plano e, em conjunto com esse cliente, sair da crise e ultrapassar a crise. Nós temos condições, com planos de marketing, com projetos, fazer a diferença. Porque se você faz, o seu concorrente direto ou indireto não faz, você está 2, 3 passos à frente. Então, se você está 2, 3 passos à frente, você consegue desenvolver um projeto com mais qualidade e ter mais resultado. Não só de marca, porque hoje a empresa o que vale numa empresa é a marca que ela tem, e o financeiro, crescer o financeiro, ter um capital de giro melhor. Você tem uma fatia significativa na sua empresa de pesquisas que você faz no mercado. Como é que tem sido? Como é que você analisa hoje a importância da pesquisa para a comunicação e para o marketing da própria empresa? É fundamental, porque você não faz nada sem você saber o que está acontecendo. Quem tem pesquisa tem, antes de mais nada, informação. Quem tem informação tem condições de desenvolver um projeto com a informação obtida. Se você não tem pesquisa, você está desenvolvendo um projeto no escuro. Você acha que está acontecendo alguma coisa, mas você não tem certeza do que está acontecendo. E a pesquisa vai te dar essa resposta com certeza o que está acontecendo. Se você souber, olha, a população hoje deixou de ir a tomar 3 cervejas e passou a tomar uma. Se você tem um segmento de casa noturna, bar, restaurantes e similares, é importante você saber isso. Porque você vai comprar menos cerveja, porque você vai vender menos. Você vai ter condições de desenvolver vários projetos em cima disso, promoções, shopping dobro, happy hour. Você tem que ter essa informação. Senão você vira aquele papagaio copiando o que o teu cliente fez. Só que você não sabe se o seu cliente quer isso. Então, a pesquisa para esse cliente, para essas pessoas, é gerar informação, ter informação para tomar atitudes com a informação tida. Sem a pesquisa, você não consegue fazer nada. Você fala, fiz um plano de marketing. Como é que foi a sua pesquisa? Não tem pesquisa, então você não tem um plano de marketing. O principal instrumento de comunicação e de marketing é a pesquisa. Porque a pesquisa dá subsídios para a comunicação, né? Para saber Sim. Quais são os anseios, quais são as necessidades, qual é o perfil do potencial cliente. Você, por exemplo, tem feito muita pesquisa eleitoral nos últimos anos e se tornou muito conhecido no Estado por este tipo de trabalho. Hoje o eleitor virou um eleitor exigente, então o candidato tem que apresentar para o eleitor as necessidades daquele perfil de exigência que ele requer. Nós temos hoje que nossos clientes hoje, eles querem saber, ele quer ter informação. E a população está recebendo muita informação. E ela muda de opinião. Então, pesquisa é uma fotografia. Fotografia daquele momento. Então, hoje, você tem que fazer o maior número de pesquisas para você saber o que está acontecendo. Porque uma pesquisa de 20 dias atrás não vale mais nada hoje. Não vale mais nada, porque as pessoas mudaram, elas receberam informações, elas receberam influência dos veículos de comunicação, do jornal. O Tancredo Neves, o saudoso Tancredo Neves. A política é que nem a nuvem, né? E a informação Exatamente. É como a nuvem. Hoje ela está aqui, daqui a segundos ela está em outro local ou já sumiu. A internet, os meios os meios de comunicação hoje, através da internet, você recebe informação em qualquer lugar que você estiver. É impressionante, o Guto, e é em qualquer cidade, ou cidade média ou pequena. Principalmente, eu não sei como é que é o comportamento em grandes cidades, mas eu vejo, acontece um fato
em qualquer cidade hoje, aqui de Bauru, mas em 30 segundos alguém já fotografou, já colocou no Face, na internet, e aquele fato já ultrapassou. A Rádio Peão hoje se comunica pelo WhatsApp. Pois é ali, no dedinho. No dedinho, imediatamente, vai conversando. Manda para o mundo. Enquanto o chefe fala com um, o outro já está mandando o WhatsApp porque está ouvindo a conversa de orelhada e já faz a fofoca, já faz a Rádio Peão, já faz a história acontecer. Então hoje é muito rápido. Então, tem até um caso que me contaram, que uma pessoa escreveu, mas esse nosso chefe é muito chato. A outra pessoa já captou, já escreveu, já não sei o quê. Dali a pouco a resposta do chefe: eu não sou tão chato quanto você acha que eu sou. a mensagem funcionou ali dentro da empresa em 3 minutos e ele já tinha dado até a resposta. Porque tem aquela pessoa que recebe a informação e guarda, né? E tem aquela que quer, já passa para frente. Então é dessa forma. Hoje, com toda essa informação, a pesquisa tem que ser mais frequente. Porque a população muda muito. Muda de opinião porque ela recebe muita informação. Quando ela recebe informação, olha, aquele cara que eu achava que era 100% legal, hoje eu já não acho que ele é tão legal. Ou aquele que eu não achava tão legal, descobri que ele é legal. Então, hoje a pesquisa é importante por isso, na política que nós estamos falando. E no mercado também, porque as empresas estão mudando muito. A tecnologia de informação faz as empresas mudarem muito. O formato de funcionamento das empresas. As empresas funcionam hoje de uma forma muito mais rápida e muito mais transparente e não precisa ter tantos funcionários para fazer determinadas funções que antigamente você falava, olha, a empresa tem 300 funcionários. Hoje, com a automação e com as informações, você dividir uma empresa de 300 funcionários para 150, 100. E o futuro é diminuir mais ainda. Só que para isso ele precisa de ter informação externa. Saber o que o cliente acha dele, do produto dele e o que está pensando da empresa dele. Então as pesquisas também têm que ser muito bem feitas de mercado. E hoje nós estamos aí num ano eleitoral, né, Guto? Nós temos um ano que todos os municípios brasileiros, os 6 mil municípios brasileiros, terão eleições municipais. Teremos aí as eleições para vereadores, para prefeito, vice-prefeito, que é a mesma chapa, e o eleitor e os candidatos devem se embasar. Aquele negócio do candidato falar, eu acho, ninguém acha mais nada. Você tem que chegar e falar assim, ó, o eleitor quer isso, está escrito aqui. Se não tiver escrito aqui, eu vou falar aquilo que o eleitor quer ouvir. Tem uma palavra que me arrepia, quando o candidato fala assim, o meu feeling diz, eu fico pensando assim, o feeling dele, ele conversou com os amigos dele, com a família dele, com as pessoas que gostam dele e com as pessoas que são próximas que não têm coragem de falar o que pensam de verdade. São os puxa-saco, né? E aí o cara fica perdido. E ele fica totalmente perdido. E aí, de repente... Tem informações que, né? Isso assusta muito. E outra coisa que é muito complicada é que nesse período aparecem aqueles institutos que só existem no período eleitoral. Né? São as pesquisas piratas. Pesquisa pirata. Por exemplo, nós, no nosso instituto, eu tenho a minha sócia, Daniela, que fez todos os cursos, toda a tecnologia. Nós trabalhamos com um programa chamado SPSS, que é o programa que é usado pelo Datafolha, pelo Ibope, pelos grandes institutos do mundo, que é um programa que agora a IBM traduziu ele para o português e está repercutindo ele no Brasil, mas é um programa que existe no mundo há muito tempo. E nós trabalhamos com esse programa. Ele faz uma análise de cruzamentos muito exata. E o nosso estudo sobre questionário, como fazer um questionário, como criar um questionário, que um questionário não é simplesmente você jogar um monte de perguntas no papel, você tem uma sequência de perguntas, você tem que saber como você está fazendo essas perguntas. Então você tem que fazer tudo isso. E esses institutos trabalham de 4 em 4 anos, né? E aparecem de 4 em 4 anos. E isso é muito perigoso. Esses institutos que erram na pesquisa, por pouca dinâmica de trabalho, atrapalham um pouco o mercado. Então, os clientes têm que prestar atenção. Tem grandes institutos, tem boas pessoas, tem pessoas que realmente vivem de pesquisa e sabem fazer pesquisa, né?
não estou falando só do nosso, não. Tem vários outros institutos no Brasil inteiro que são muito competentes, né? Vira uma guerra numa crise financeira de valores, mas o cliente tem que pensar que com um determinado valor não dá para pensar em fazer pesquisa. E ele tem que saber isso. Hoje, as pesquisas eleitorais, elas são ainda no corpo a corpo, ou ainda existe já uma metodologia moderna para a utilização, por exemplo, da internet? Você tem pesquisa corpo a corpo, você tem ela domiciliar. O corpo a corpo é em pontos de concentração, você vai num ponto de movimento da cidade, por exemplo, Bauru no Calçadão, que passa pessoas de várias classes sociais pelo calçadão e vai entrevistando as pessoas. Você tem domiciliar, que é fazer casa na casa da pessoa, pegar a pessoa em casa, que é uma metodologia que nós, os nossos institutos, preferimos, que é fazer de casa em casa. Você faz uma casa, pula duas, e você faz região por região, já vem o número de setores. Principalmente hoje que você tem o georreferenciamento e o geoprocessamento, você consegue, através da tela de computador, ver o bairro certinho, ver as casas do bairro e sortear as casas que você vai fazer e o número de entrevistas que tem que ser feito. Você indica, o seu pesquisador, ele vai até esse lugar, ele tem que fazer 100 pesquisas naquela região. Ele sabe as casas, já sai certinho, já sai e faz esses 100 questionários, você tem um resultado muito bem feito sobre isso. E a internet, você tem pesquisa pela internet também, você aumenta a margem de erro. Né? Você trabalha com uma margem de erro aí a 5%, 6%. Já sai daquele usual de 2%, 3%. Isso, você sai daquele usual de 2%, 3%. É ágil se você estiver fazendo várias pesquisas. Por exemplo, no período eleitoral, para você agilizar, você pode fazer por internet, para você ter respostas rápidas sobre questões pontuais. É interessante também você usar a internet e você atingir as pessoas por essa... O único problema da internet é que, eventualmente, uma pessoa pode responder mais vezes, usando outros ou induzindo algumas pessoas a responder e viciando em determinado momento até a pesquisa, não é? Não, tem um programa que você só abre um IP, né? A pessoa vai responder só aquele IP, ele não consegue responder duas vezes no mesmo computador. Isso independe que a pessoa saia e vá em vários lugares usando vários computadores. Né? Mas ela tem que ter tempo para isso e estar disponibilizada a isso. Mas ela hoje... Aí entra nessa margem de erro que sai de 2, 3 para 5, 6. 5, 6, exatamente. Essa é a grande dificuldade ainda da pesquisa por internet. Mas eu acredito que nos próximos 10 anos a pesquisa de internet possa ser uma das soluções da pesquisa. Hoje nós tivemos aí, esta semana que passou, uma entrevista do Datafolha que faz considerações sobre nomes e eventuais candidaturas. A pesquisa com muita antecedência é uma projeção e é uma tendência ou é precoce? Só é um retrato ou a fotografia do momento? É a fotografia do momento. Não é precoce porque o ideal para um candidato e para um instituto, para você não errar, é quanto mais pesquisas, por exemplo, nós monitoramos Bauru mês a mês. Independente de um cliente ter contratado ou não, mês a mês nós monitoramos Bauru. Por quê? Porque na reta final nós temos um histórico que chama pesquisa histórica. Nós não temos uma pesquisa de uma semana, nós temos um ano de pesquisa de evolução de nomes. E sabemos o que está acontecendo mês a mês dentro de Bauru. Quando chegar na reta final, na campanha passada nós acertamos até as vírgulas em Bauru. E é o que vai acontecer novamente, nós vamos saber tudo o que vai acontecer em Bauru. Então, por isso os institutos vão fazendo pesquisas nacionais para não ter surpresas na reta final. Você consegue somar uma pesquisa com a outra e transformar numa reta final como se fosse uma pesquisa só. E eliminando os nomes, por exemplo, hoje você tem um número de indecisos, que há 10 dias da eleição esses indecisos vai ter que reduzido. Normalmente, 10 dias da eleição, você tem aí 10, 8% de indecisos. Para onde foram esses indecisos? Como é que você vai mapear se você tiver uma pesquisa, não tiver um monitoramento?
ter um monitoramento é muito importante. Por isso que esses institutos fazem pesquisas e até também para divulgar o nome da marca dos institutos e para monitorar mesmo o que está acontecendo no Brasil hoje. A cara do Brasil hoje é o que a Datafolha divulgou a semana passada. Daqui uma semana pode mudar muito. Guto, a pesquisa até ganha um valor mais importante porque nós tivemos uma alteração na legislação desta próxima eleição. Primeiro, que ela ficou mais curta. Segundo, que o tempo de televisão diminuiu. E terceiro, que as empresas não poderão mais fazer doação para candidatos e partidos políticos. Ou seja, vai diminuir a chance de aparição de candidatos. Então, a pesquisa vai poder filtrar melhor como está a situação de determinadas candidaturas, em função até da baixa que deu no aparecimento dessas eventuais candidaturas. Exatamente. E além de tudo, tem mais um ponto em cima disso que você falou, que é a campanha oficial nos 45 dias. Mas a pesquisa não, você pode fazer a pesquisa hoje. E se você fizer uma pesquisa hoje, uma pesquisa com informação, uma pesquisa que você levante informações, e quando você fizer a próxima daqui a 30 dias, você vê o que você evoluiu. O que você está errando e você pode melhorar. Para quando você chegar nos 45 dias de eleição, você não, porque se você for fazer pesquisa quando for chegar em cima da eleição, você não tem tempo de corrigir mais nada. A Bianca Didoni, que é a nossa jornalista, ela diz o seguinte: as pesquisas de opinião pública, na sua grande maioria, do IBOP, é o IBOP quem realiza. Sabemos que esta é uma única instituição brasileira que está há mais de 60 anos prestando esse serviço. O que percebemos que ao longo dos anos o IBOP vem perdendo credibilidade, principalmente nas pesquisas eleitorais. A população não acredita mais nas pesquisas, principalmente com o advento das novas tecnologias, onde há possibilidade de participação e interação para mensurar qual candidato indo bem nas suas campanhas. Ela está dizendo aí que o IBOP andou errando muito nos últimos tempos. O IBOP defende uma coisa que eles fazem um jogo de palavras chamado diagnóstico e prognóstico. A pesquisa não é um diagnóstico, é um prognóstico. Então, dentro do prognóstico deles, dentro da margem de erro que eles trabalham, eles defendem que eles acertaram todos os resultados que a gente, como mesmo tendo estudo de pesquisa, eu vejo e vejo que eles estão errando. Eu tenho um caso para contar do IBOP, que é uma pesquisa registrada, então a gente pode falar com tranquilidade. Na campanha passada para prefeito, foi contratado o nosso instituto, o IBOP. O IBOP deu um resultado, nós fizemos no mesmo dia, o nosso deu diferente do IBOP. A eleição foi uma semana depois. Nós acertamos o resultado e o IBOP errou. O IBOP dava vitória de um candidato, nós dávamos de outro candidato, e a diferença foi de 1%. E o nosso instituto acertou com 1% a vitória do candidato, o prefeito de Itu, que foi o Tuíse, que se elegeu a eleição. Então, existe uma associação das empresas de pesquisa no Brasil. E nas reuniões eu discutia, agora não tenho ido tanto, mas discutia muito com o pessoal do IBOP essas coisas. Porque o IBOP ele não vive da pesquisa política. O IBOP vive da pesquisa de TV e das outras pesquisas que o IBOP tem. O IBOP hoje tem mais de 100 produtos ligados à pesquisa e comunicação do IBOP. Então eles não vivem disso. São os contratados, porque tem um contrato com a Globo, então aparecem muito com isso. Eles vivem de medir audiência, isso que dá dinheiro que todas as emissoras pagam uma fortuna. Eles vivem do IBOP Inteligência, que hoje o IBOP Inteligência é uma empresa que tem um faturamento de milhões de dólares e fica... e para quem não sabe, hoje, quando se pesquisa a audiência em televisão, não existe mais aquele negócio de bater palma, aquele negócio de bater palma aí, até fazem. Mas isso hoje em televisão é uma coisa ultrapassada. A pesquisa em televisão é mensurada por um aparelhinho que eles colocam em cada residência nos televisores e aquilo vai gerando as informações de acordo com o perfil da região, da cidade, do telespectador que eles querem saber e avaliar
para saber Mudança quantas de canal. pessoas e quantos domicílios estão assistindo aquele veículo, naquele horário, aquele apresentador, enfim. Esta é a pesquisa que garante uma informação mais próxima da realidade, que é as pesquisas eletrônicas Exatamente. feitas pelo Ibope. Não bate palma, não tem nada, o equipamento é um equipamento caríssimo. Caríssimo. Só o Ibope tem esse equipamento no Brasil. E essas pesquisas hoje são feitas nos grandes centros. E as maiores cidades do estado de São Paulo, algumas ainda não têm esse tipo de pesquisa, a não ser aquelas aleatórias que o próprio Ibope continua fazendo. Por exemplo, Bauru não tem pesquisa de Ibope. Se alguém mostrar, eu falei isso para a moça que veio aqui outro dia. Olha, desculpa, mas a pesquisa que você vende é uma pesquisa que não é condizente com a realidade. O que, às vezes, esses institutos fazem é projetar alguma coisa que acontece nessas pesquisas eletrônicas em cidades que uma não tem nada a ver com a característica da outra. É tudo trabalhado sobre projeção. Você não tem como fazer, a não ser que você faça com a mesma ciência, né? Que é colocar os equipamentos nas casas das cidades. Se colocar aqui é outra, mas como é caro, isso vai demorar para chegar. Demora muito em chegar. Todas as cidades. As pesquisas são feitas no Rio de Janeiro, São Paulo. Nem todas as capitais, inclusive. Bom, Guto, eu fiquei muito feliz em tê-lo aqui mais uma vez falando de pesquisa, falando principalmente neste momento que nós nos preparamos para mais uma eleição municipal. E você, com sua contribuição profissional, vem informar o trabalho de marketing, de comunicação e de pesquisa que é feito não só em Bauru, como nas cidades onde você atua. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Samuel, muito obrigado. É um prazer estar aqui na TV Prevê, que 20 anos de TV Prevê, sempre mudando a cara da cidade, mostrando o que está acontecendo na cidade, com jornalismo imparcial, que é isso importante que a gente torce para ter no Brasil inteiro. É um jornalismo imparcial e transparente, levando informações de verdade para as pessoas que estão em casa. Muito obrigado, Guto. Nós estamos encerrando mais uma edição do nosso Enfoque Regional, prometendo voltar amanhã nos horários alternativos. Lembrando que a partir de hoje, quarta, quinta e sexta, você terá sempre nestes dias da semana a edição das 9 horas da noite do nosso telejornal. A todos, muito obrigado, um abraço e até amanhã.